Oi, tudo bom? Seguinte, o que é que um bom programa de entrevistas precisa ter? Além do apresentador, é claro. Bom, claro que precisa ter pessoas interessantes que tenham histórias para contar. E esse cara que eu vou apresentar para você hoje foi uma das primeiras pessoas em que eu pensei para trazer aqui ao Chega Junto. João Pedro Sá tem 31 anos, é capixaba, formado em cinema pela UF, só que ele resolveu, num determinado momento da sua trajetória, fazer uma incursão no universo da pornografia. João, prazer te receber aqui, cara. Prazer estar aqui, cara. Conta pra gente que história é essa do cinema acabar te levando pra pornografia e um detalhe, pornografia como ator de filme adulto. Como foi isso? Bom, eu fazia faculdade de cinema lá e aí eu me interessava por fazer muitas matérias optativas que fossem para outros caminhos e tal. E uma dessas matérias justamente era uma matéria de uma professora incrível chamada Mariana Baltar, que ela fez um trabalho de vários semestres e várias matérias interligadas, e uma delas estava ligada à pornografia, era uma matéria que falava de mídia e pornografia, e aí falava de toda a questão, não só histórica da pornografia, como analisando tecnicamente a linguagem e tal, e todos os discursos políticos e ideológicos que poderiam ter ali dentro e tal, e as formas de expressão, e enfim, questões psicológicas também ligadas ao corpo e tudo mais. E eu achei muito interessante, aí eu vi que a pornografia poderia ser tanto a pornografia que a gente vê ali, a industrial nos sites pornôs, como a pornografia que está dentro de outras coisas que não são necessariamente consideradas pornografia, mas que tem elementos pornográficos dentro dela, tanto, enfim, no cinema, na literatura, na televisão. Poderia ser feito de uma forma interessante, de uma forma que tivesse um trato não só técnico e estético, como também de conteúdo, de mensagem, de discurso que está sendo passado ali dentro. E aí, desse interesse, dessa disciplina, você acabou fazendo o que me deixou muito interessado é isso. Assim. É um cara com essa cabeça que acabou fazendo um mergulho mesmo. E assim, você foi lá e fez 2 cenas, você me contou, isso. 2 cenas de filme pornô. Para um estúdio. Para um estúdio. Como é que foi essa experiência, assim, e primeiro, a decisão, foi em algum momento um tabu para você decidir assim, não, vou fazer, vou encarar? Olha, eu acho que assim, na verdade, no momento que chegou não foi um tabu, mas é porque eu também já estava num processo que aquilo ali para mim já estava naturalizado, porque eu já tinha começado, logo depois da faculdade, a desenvolver um projeto autoral ligado à pornografia. Criei, enfim, um site onde eu colocava vídeos, ensaios e tal, tentando encontrar maneiras de trabalhar isso de uma forma interessante, mas eu tinha dificuldade de arranjar pessoas para trabalhar comigo, naturalmente, porque eu não fazia, não tinha dinheiro envolvido e era uma exposição muito grande. Depois de um tempo, eu acabei deixando isso de lado e comecei a trabalhar numa festa aqui no Rio de Janeiro, que trabalha também com questão sexual, ela é de temática sexual, ela tem performance de sexo ao vivo. Eu comecei produzindo e participando das performances, e então isso foi abrindo já muito não só a minha cabeça, mas também a minha visão, porque por mais que eu tivesse já envolvido com a questão de tratar de sexo e até fazendo exatamente na frente dos outros, eu ainda tinha ressalvas em relação à pornografia industrial, por exemplo, por essa questão, porque parte da minha ideia era problematizar questões relacionadas à pornografia industrial e a como é feito e tudo mais. Mas aí com o tempo eu fui vendo que, na verdade, assim, é possível você tentar fazer as duas coisas. Você percebeu que você, para até ter um olhar crítico para essa produção da indústria, você não precisava necessariamente estar fora dela. Dava para você ter esse olhar, mas também entender melhor e participar desse universo de alguma forma. Exatamente, é uma questão que assim, você tem que... A gente está dentro de um modelo de produção industrial de audiovisual que é homogêneo, seja para televisão, seja para cinema, para o que for. Então, você pode questionar ele de diversas formas, mas você não tem como se alienar ele completamente, entendeu? Eu acho que aí você já está sendo radical num nível que é o que eu disse, você fica alienado, você acaba ficando à margem de tudo que está acontecendo. Então, na verdade, assim, enquanto eu estou ali gravando uma cena para um estúdio industrial pornográfico, eu estou inserido em todas as questões que eu quero debater, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha imagem, a minha pessoa e a minha persona que eu apresento em diversas formas e outros canais que vão mostrar que assim, eu tô ali, mas eu não necessariamente
tô 100% ali, não faço totalmente parte daquilo. E quem procurar saber qualquer canal meu de comunicação vai ver que eu Você não consigo veste aquela divulgar. camisa. Exatamente. Até porque tá pelada. Né? Exatamente. Não, e na verdade é aquela coisa, eu de certa forma, eu estou assim, usando aquela própria ferramenta que eu questiono para poder divulgar as minhas ideias, A sua reflexão sobre aquilo. minha reflexão sobre aquilo, exatamente. Mas aí, enfim, pensar tudo Sim. isso, mas chegar na hora, assim, porque trabalho em televisão há muito tempo, você também vivencia esse universo, formado em cinema. Sim. A gente sabe que, para quem não está habituado, no momento que você entra num set, acende a luz, a câmera tá te olhando, aquela luzona, inibe. E Sim. a gente está falando de pessoas que estão vestidas e que vão dar uma entrevista, vão bater um papo. Como é que é encarar um set nessa circunstância? Assim, olha, eu vou fazer uma cena pornô. Certo. Não deu um frio na barriga nessa hora, não? Cara, meio que deu, mas eu acho que foi menos do que seria se eu estivesse fazendo aquilo porque na minha cabeça eu não estava fazendo aquilo pela primeira vez mais. Porque eu já tinha feito por minha conta, né, no meu próprio canal que eu tinha criado, vídeos em que eu estava, né, sem roupa, na frente de uma câmera e tudo mais, por mais que fosse assim, eu e um amigo em casa fazendo. E pra mim, assim, a exposição que eu tenho na festa que eu trabalho já é muito maior, porque num lugar fechado, que é, por exemplo, a gente gravava, sei lá, num apartamento, tinha 2 pessoas atrás da câmera, 2 pessoas na frente, tudo fechado, tranquilo, pra mim era uma exposição muito menor do que eu estar dentro de uma boate com 200 pessoas, entendeu? Olhando ali. Olhando com um holofote em cima de mim, porque assim, são exposições diferentes, porque uma coisa é você pensar que esse vídeo que eu estou gravando vai para a internet e milhões de pessoas podem ver. Outra coisa é ter dezenas, às vezes centenas de pessoas ali te olhando. E reagindo. Exatamente, eu acho que isso já é uma exposição mais forte na questão de, assim, de influenciar na sua performance, de você estar ali e se sentir mais à vontade. Então, como eu já estava fazendo isso, para mim, na verdade, fazer ali na frente da câmera foi até mais fácil. Agora tem uma coisa interessante, porque uma outra coisa interessante é que embora você tenha feito as 2 cenas, embora você faça as performances na festa, lá na boate, você não se considera um ator pornô. Isso. Por quê? Porque eu acho que eu acho que assim, na posição de ator, você não só de ator pornô, como de ator, você está necessariamente sendo dirigido. Porque o ator tem o diretor, ele tem a sua direção. Então você está sendo um instrumento para dar voz ao texto ou à ideia de uma outra pessoa, né? E então eu acho que assim, o que eu faço, ou pelo menos o que eu pretendo fazer, o que eu idealmente faria se eu tivesse todas as condições para fazer, não é isso. O que eu faço na verdade, é um processo contrário que eu considero, que na verdade o que eu quero é produzir a pornografia. Só que eu, dentro de todas as questões que eu quero debater, eu acho que eu me inserir dentro do que eu estou produzindo é essencial para o trabalho e para o que eu quero dizer e para o que eu quero fazer. Então, na verdade, é como se fosse um trabalho contrário, como se eu fosse assim, um diretor que está fazendo o filme em vez de o ator que está sendo contratado. Tudo bem que no caso dos estúdios eu não dirigi os filmes, mas aí é um esquema de produção um pouco diferente, porque é bem reduzido e a presença e a liberdade do ator é muito maior, porque na verdade o que a pessoa que está dirigindo vai fazer, ela vai procurar o melhor enquadramento, basicamente. O que está sendo feito ali, nada vai ser feito do tipo, você tem que fazer assim, exatamente desse jeito. É o que você e essa outra pessoa fariam aqui nesse momento, na hora, entendeu? Pois é, você falou assim, algumas vezes, assim, da questão da sua leitura crítica da pornografia que é produzida por essa grande indústria. Isso. E é uma grande indústria que movimenta, mesmo em tempos de internet, ela movimenta milhões. Sim, ainda em torno disso. Mas eu queria saber, assim, o que ali naquele momento, uma vez no set, te surpreendeu? Assim, houve algo fora daquilo que você idealizava para essa circunstância? Eu acho que foi essa questão porque assim, aqui no Brasil a gente tem muita produção, mas os estúdios não são tão grandes. Então, eu já não esperava uma coisa do tipo assim, uma estrutura muito elaborada ou um profissionalismo muito elevado e tal. Mas me surpreendeu justamente no tratamento. Porque eu achava que fosse alguma coisa mais exploratória, mais, entendeu? O cara ia ligar a câmera e vai lá e faz isso, aquilo. Invasiva nesse sentido. Exatamente. Eles são super respeitosos, super educados.
pelo menos as pessoas com quem eu trabalhei, não posso falar pela indústria inteira, mas no meu caso sim. E foi super tranquilo, assim, o trato foi super tranquilo, super de boa e tudo certinho, sabe? Documentação assinado, tal, tudo com contrato. Então foi bem arrumadinho, assim, foi bem tranquilo. E me surpreendeu também que todas as duas pessoas envolvidas na filmagem do filme, que é um filme de pornografia gay, não são gays, são héteros. Não misturam ali lazer com trabalho. Exatamente, eu não sei também, né? Não posso falar, no meu caso não, mas não posso falar pelos outros. Agora, beleza, chegou, gravou e aquilo foi pra internet, no caso. E a repercussão disso? Assim, você chegou a anunciar pra alguém assim, gente, eu vou fazer um filme pornô, vou fazer 2 cenas pornô. Eu acho que eu só anunciei para tipo amigos que trabalham comigo lá na festa, porque são pessoas que se interessariam pelo assunto. Mas não anunciei para tipo amigos próximos ou família ou nada disso. Mas na verdade os amigos próximos já sabem tudo que eu faço, então na verdade não foi uma grande surpresa. Não foi uma surpresa, exatamente, foi uma coisa que eu comentei como uma pessoa comenta qualquer coisa do trabalho dela que vai ter alguma exposição, sabe? Não foi nada demais. E família, na verdade, eu não falei com a minha família porque eu, na verdade, não tenho uma conexão que eu sinto a necessidade de contar isso para eles. Eu convivo muito pouco com a minha família porque eu moro em outro estado, há muito tempo, há mais de 10 anos eu moro no Rio. Então, na verdade, é uma coisa que eu não estou ali todo dia com eles, então não tenho que dar satisfação do tipo deles saber onde eu estou, por exemplo, então eles não vai fazer diferença nenhuma. E, na verdade, eu não sinto essa necessidade de ter que dar a satisfação para minha família, sendo eu fazendo isso ou fazendo qualquer outra coisa, sim, na verdade. Sim, entendi. Mas é a forma como a minha família me criou, assim, tal. Isso já é uma relação natural dentro da gente, do ambiente familiar. Mas se chegasse alguém da minha família e eles descobrissem, eu não sei qual seria a relação, para te falar a verdade, mas a minha seria normal, estou fazendo e é isso. E eu ia sentar, estou fazendo isso aqui, a minha intenção é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não teria problema nenhum com isso. Mas, além da família, coisas que a gente pensa, né? Sim, sim. Trabalho, assim, certo. Você trabalha, além de DJ, você também tem uma carreira. Sim. Porque a gente, né, jornalista, vai pesquisar, olhei seu LinkedIn, vi do seu trabalho, você é editor também, isso. Você monta coisas, enfim, tá nessa indústria do audiovisual, certo. Para além da área da pornografia. Teve alguma repercussão? As pessoas ficaram sabendo? Você sentiu alguém te olhando meio enviesado? Olha, porque quando a gente, tô te perguntando isso, porque sim. Sexo é um tabu enorme na nossa sociedade. Sim. A pornografia ela é muito marginalizada Exatamente. No Brasil e fora também, né? Mas aqui ao mesmo tempo muito consumida. Muito consumida porque é a cara de um país hipócrita pra caramba como o que a gente vive. Enfim, rolou isso, foi engraçado. Quando eu fiz o primeiro projeto lá autoral que eu fiz, eu estava empregado, estava trabalhando numa empresa como editor de vídeo. Era uma empresa super moderna, com muita gente jovem e tal. E muitas das pessoas que trabalhavam ali comigo, fisicamente perto de mim, eram amigos meus. Então, sabiam da minha vida e tudo mais. Então, quando eu lancei as primeiras fotos, eles imediatamente viram, porque eu postei na minha página do Facebook, automaticamente eles viram no Facebook e tal. E aí vieram comentar e tudo mais e tal. Vieram comentar achando o máximo. Só que aí eu comentei com eles assim, gente, quem me conhece aqui na minha empresa, fora da empresa, tudo bem, pode falar disso, tudo bem. Mas aqui na empresa tem gente que não me conhece fora da empresa. Então, eu pedi assim, não comentem sobre isso aqui no trabalho. Porque eu sei também que são pessoas que, assim, as pessoas do lugar que eu trabalhava que poderiam se incomodar com isso, são pessoas que com certeza não vão chegar a esse tipo de produto que eu estava fazendo. Então, para mim, estava tranquilo. Porque, na verdade, o que eu penso desde quando eu fui decidir o que eu ia fazer da minha vida de vestibular, a primeira coisa que eu pensei eu não quero trabalhar num lugar que eu tenho que... Assim, o que você quer fazer? Eu quero fazer uma coisa que eu não tenho que usar terno e gravata, para começar. Essa era a primeira questão. E aí, daí, foi desenrolando em vários outros aspectos. E um deles é isso, do tipo assim, se o emprego, né, que eu estou agora, se a empresa para quem eu estou trabalhando se importa que eu faça isso, eu não quero trabalhar para essa empresa. Você entende? É um lugar que eu não vou querer trabalhar, que eu não vou me sentir bem trabalhando. Se é um lugar que vai realmente se importar que eu faça isso... Porque se eu fosse a imagem, se a minha cara fosse ligada à imagem da empresa, fosse uma coisa que eu tratasse diretamente com clientes, ou que eu fosse um porta-voz da empresa de alguma forma, eu entenderia. Mas eu trabalho como editor de vídeo, 90% dos empregos que eu peguei. Eu fico ali grudado num computador que ninguém nem sabe que eu existo. Então qual é a diferença, sabe?
Pois é, a gente vai parar essa conversa aqui, mas tem a segunda parte. Todas aquelas curiosidades sobre o universo da pornografia que eu sei que estão passando na sua cabeça, passam na cabeça de todo mundo, a gente vai discutir daqui a pouquinho na segunda parte da entrevista. Para você não perder, se inscreve no canal, aciona o sininho e fica ligado, porque assim que a gente subir a segunda parte, você vai ser notificado para poder acompanhar, tá certo? Até mais!